Interlúdio é um filme americano de 1946, dirigido por Alfred Hitchcock e estrelado por Cary Grant, Ingrid Bergman e Claude Rains. Para ajudar a levar alguns nazistas à justiça, o agente do governo americano T.R. Devlin recruta Alicia Huberman, a filha americana de um criminoso de guerra alemão, como espiã. Conforme eles se apaixonam um pelo outro, Alicia recebe instruções para conquistar os afetos de Alexander Sebastian, um nazista escondido no Brasil. Quando Sebastian se mostra sério em seu relacionamento com Alicia, os riscos ficam maiores e Devlin deve assisti-la, indo cada vez mais fundo no seu disfarce. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o filme de número 196 na lista. Mais um filme do Hitchcock, mais um filme estrelado pela Ingrid Bergman. O Cary Grant faz um tempinho, eu acho que não aparece aqui, né? A gente teve muito filme com o Cary Grant já, mas eu acho que faz um tempinho que ele não aparece aqui. Mais um filme com Claude Rains também, que é um ator que aparece bastante nessa lista. Eu acho que é um ótimo ator, inclusive. E, bom, todos os três são pessoas que eu já elogiei nesse canal, né? Eu lembro que, de novo, faz tempo que a gente não vê um filme com o Cary Grant, mas eu lembro que algum aí dos últimos filmes que a gente teve com ele, eu lembro de um filme, inclusive, que eu não gostei, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas eu lembro, inclusive, de um filme que eu não gostei, mas que tem o Cary Grant no filme, e eu lembro de falar que o Cary Grant meio que leva o filme nas costas, assim, que o filme, no geral, é bem ruimzinho. É o Gungadin. O Gungadin é um filme que eu achei bem chato, bem ruinzinho, mas o Cary Grant tá ótimo, e as cenas que são com ele, pra mim, ele leva nas costas o filme, assim, até onde é possível, porque eu acho que o filme ainda ficou meio, pra mim pelo menos, ficou meio chatinho ainda. Mas sem dúvida o personagem dele é tipo a melhor parte do filme. Eu acho que ele é muito carismático. Não sei se ele é necessariamente bom ator, mas eu acho que... E bom, eu digo que eu não sei se ele é necessariamente bom ator, porque eu acho que ele faz muito o mesmo papel, ou papéis muito parecidos, né? Ele é um desses atores que eu sinto que é muito mais... Essa pessoa é assim, então vamos colocá-la no papel que combina com ela, do que ela consegue fazer diversos papéis, que eu pessoalmente considero uma característica mais... de maior qualidade num ator, né? Conseguir fazer mais papéis diferentes e tal. Mas a maioria das pessoas, no fim das contas, acaba simplesmente fazendo um papel muito bem. E aí variações desse um papel muito bem. O que não é um problema também, né? Não é um problema. Mas eu acho que o Cary Grant, ele tem essa característica, e eu acho que, em especial, ele é muito carismático em cena. Então eu acho que facilita muito gostar de ver um filme com ele, sabe? Eu acho a mesma coisa da Ingrid Bergman, eu já acho que ela é uma atriz melhor do que ele. Aí nessa coisa sei lá, variedade de atuações, eu já acho ela um pouco melhor do que ele nesse sentido. E o Claude Rains também, não sei, ele nunca é protagonista, né, ele é sempre coadjuvante, e eu acho que ele faz papéis muito bons, assim, muito interessante, eu gosto bastante dele. Enfim, o filme é isso, né, é sobre o filme começa com o pai da Alicia sendo julgado e condenado por crimes de guerra, e aí meio que mostra ela em casa, e fica mostrando muito um homem de costas na festa, uma festinha que tá acontecendo na casa dela, tipo, festinha assim, né, ela e uns amigos, todo mundo enchendo a cara, e tem esse cara que tá ali de costas, não fica muito claro o que esse cara tá fazendo ali. Eu não gosto das cenas dele de costas, eu já vi algumas pessoas Bom, eu vou falar mais sobre minha opinião em relação às cenas desse filme depois. Mas fica esse cara ali de costas e tal, e aí o filme enrola um tempo pra mostrar pra gente que é o Cary Grant, esse cara que tá de costas. Meio que já era óbvio, né? Todo mundo sabe que o filme tem ele no elenco antes de assistir. E aí a personagem da Ingrid Bergman, a Alicia, ela é ela gosta de festa, ela gosta de beber, sabe? O que eu acho que é até uma personagem bem interessante, bem diferente do que ela costuma fazer. Então já entra aí pra mim nessa coisa da variedade de personagens que ela consegue interpretar. Eu não acho que dura muito nesse filme, porque aí ele recruta ela pra essa missão, em que é pra ela se envolver com um cara que na verdade é um cara que ela já conhece, que já gostava dela, é um cara que já era afim dela há muito tempo, um homem mais velho, obviamente, muito clichê, e ele já era afim dela, e é pra ela dar corda pra ele, se envolver pra tentar descobrir coisas, né, e como espiã pra tentar descobrir coisas. No processo, e aí esse cara tá no Rio de Janeiro, então o filme se desloca ali pro Rio de Janeiro. Obviamente, como era padrão da época, nenhum dos atores se deslocou pro Rio de Janeiro. O filme foi todo filmado em estúdio, e, sei lá, talvez em algum outro lugar, mas nada no Rio de Janeiro. As cenas que passam no Rio de Janeiro são cenas sem os atores. Ou, né, os atores com o Rio de Janeiro projetado no telão e coisas assim. Bom, o primeiro ponto que eu preciso comentar, antes de terminar de falar o filme, já que eu falei já do Rio de Janeiro, é que esse é o segundo filme que a gente vê, né, que pelo menos parte da história se passa no Rio. Esse é praticamente o filme inteiro. A maior parte do filme, assim, de verdade, o filme tem uma introduçãozinha nos Estados Unidos, o resto do filme é inteiro no Rio. O outro filme que a gente viu, que foi o Estranha Passageira, é um pedaço relativamente curto do filme que se passa no Rio, né? Mas enquanto no outro eu critiquei muito, porque tinha, por exemplo, o taxista italiano, que era pra ser carioca, mas que era italiano, nesse até não tenho reclamações, assim. Tem pelo menos um ator que, pelo nome, eu não fui atrás, mas pelo nome, talvez ele seja brasileiro. Em alguns momentos as pessoas falam português no filme, são sempre frases
muito simples, tipo, sei lá, o personagem do Cary Grant tá no bar e vai pedir bebida, ele pede 2 martinis, falado desse jeito, né, 2 martinis, sabe, umas coisas assim. Curiosamente, a versão que eu assisti, que agora eu não sei dizer exatamente de onde era, mas eu geralmente assisto os filmes, né, sempre no áudio original, e geralmente com legenda em inglês. Eu vi esse filme numa versão de um Blu-ray com legenda em inglês. Por algum motivo, seja lá quem for que fez essa legenda, todas as coisas que eram faladas em português no filme, a legenda escreveu em francês. É uma coisa que não é culpa do filme, mas dependendo da versão que você encontrar aí, pode ser que aconteça. Não entendo na cabeça de quem que passou isso, que foi feito pra isso acontecer, mas na legenda ficava tudo em francês, quando no áudio claramente a pessoa falou em português. Realmente são sempre palavras muito simples, né, e são palavras que são muito parecidas, tipo um entre pra um entrée, sei lá, sabe? Palavras muito simples, assim, essa coisa do 2 martinis, a legenda em vez de escrever 2, escrevia tipo du em francês, né? Enfim, não é uma coisa sobre o filme em si, mas é sobre a minha experiência quando assisti ele. Enfim, e aí eles estão no Rio, e aí antes da Alicia ir propriamente pra missão, ela e o Devlin já estão, tipo, muito apaixonadinhos um pelo outro, é uma coisa que acontece muito rápido, muito fácil, como em todo filme da época, o romance é sempre muito instantâneo, né? A gente não tem filmes em que não tem, talvez seja exagero, mas assim, é muito raro, praticamente não tem, filmes em que o romance é uma coisa construída, né? A gente não tem isso, o romance ele acontece, as pessoas batem o olho e acontece. A gente vê muito realmente como o cinema, em especial dessa época, criou essa ideia desse amor à primeira vista, né? Porque é isso, é sempre assim, né? Os protagonistas batem o olho no outro e pum, tão apaixonados, acabou. E esse não é diferente. E aí é isso, eles ficam juntos, eles ficam ali até ela ir na missão, e aí quando ela vai na missão ele fica com ciúme, e aí o filme tem uma coisa que a gente já viu no filme anterior do Hitchcock que teve aqui, que o filme é super machistinha, e aí é tipo, o cara recrutou ela pra ir numa missão que é pra ela seduzir o outro, porque era essa a missão dela. A missão dela é seduzir o alemão pra poder descobrir coisas sobre ele, certo? Aí no momento em que ele fala, olha, sua missão vai começar amanhã, você vai? E ela fica tipo, ah, tá, vou. Você tá me pedindo, essa é a missão que você me passou, eu vou. E aí ele, sabe, ele passa a tratar ela como se ela fosse, sei lá, prostituta, sabe? Tipo, tá se vendendo pelo cara. Só que assim, foi ele que deu a missão pra ela, sabe? Eu entendo que talvez o filme quisesse fazer uma coisa do tipo, ele trouxe ela pra isso, mas agora que ele se apaixonou por ela, ele se arrependeu de colocá-la nesse lugar. Mas eu não acho que o filme faz um bom trabalho de fazer isso, sabe? Eu acho que o filme só faz ele sendo babaca, no jeito que ele trata ela, e fica por isso mesmo, sabe? Como se o erro fosse dela e ela não estivesse simplesmente fazendo o que ele mandou ela fazer. Enfim. E é isso, né? Tipo, o filme é ela, aí ela vai, fica com o cara quer casar com ela casa com o cara, e ela fica meio que tentando colocar o Devlin como amigo dela pra, tipo, frequentar a casa e pra ela poder encontrar com ele sem ser um problema e passar as informações e tal. O outro às vezes fica meio desconfiado, mas fica mais desconfiado de ciúme do que achando que ela é uma espiã. Aí ela descobre que o cara tá armando um negócio com urânio, e aí essa a coisa que eles estão tramando ali e tal. E o filme termina com uma cena que eu particularmente acho maravilhosa, e eu tenho que comentar essa cena porque eu sinto que eu não vou falar muito bem do filme, mas o final é muito bom. Eu gostei muito do final. Porque o final do filme, bom, spoilers, né? Vocês sabem. O final do filme é o seguinte, o cara descobriu, o Alexander Sebastian, o alemão, tá casado com a Alicia, e ele descobriu que ela é uma espiã. E aí ele começa a envenenar ela, mas ele precisa, e a mãe dele é muito importante nessa história. A mãe dele meio que manda nele, assim, ele é meio pau mandado da mãe. Alemã também, obviamente. Ele é meio pau mandado da mãe. E aí eles decidem, mas principalmente a mãe, que é pra ele envenenar ela lentamente, pra parecer que ela só ficou doente e que foi uma coisa natural. Porque se os aliados nazistas dele, porque eles fazem muita reunião ali, ele e uns 3, 4 outros nazistas ficam fazendo reunião na casa dele. E se eles descobrirem que esse tempo todo ela era uma espiã, isso vai pegar muito mal pra ele, porque é ele que botou ela ali, né? Então, pra que eles não saibam, eles precisam matar ela de um jeito que não pareça que foi ele ativamente que matou ela, pareça que ela ficou doente, morreu e pronto. E aí eles começam a envenenar ela lentamente. Ela chega a conseguir encontrar com o Devlin uma vez já meio passando mal, mas depois fica de cama e não consegue sair mais, e aí o Devlin, muito desconfiado do que tá acontecendo, resolve visitar ela. E ele vai até a casa dela, e ela, a essa altura, já descobriu, porque inicialmente ela não sabe, ela só acha que ela tá se passando mal,
mal, quando ela fala com o Devlin e ela tá meio mal, ela não sabe, ela acha realmente que ela tá com alguma coisa, pegou uma virose, sei lá. Só que a essa altura ela já sabe que ela tá sendo envenenada, mas ela não consegue fazer nada a respeito. E aí quando o Devlin chega, ele entra na casa, o outro tá em reunião, então ele sai entrando, vai até o quarto dela, já muito desconfiado de que alguma coisa errada tá acontecendo, vai até o quarto dela, ela conta pra ele que ela tá sendo envenenada, e aí ele começa a sair dali com ela pra levar ela pro hospital. E aí o Sebastian e a mãe aparecem e falam, tipo, você não vai tirar ela daqui não. E ele fala, vou sim, porque se você tentar me impedir, eu vou gritar e contar pros seus aliados ali embaixo que você tá envenenando ela porque ela era uma espiã e o governo americano agora sabe de tudo. E aí eles vão matar você. E aí, como é que fica? E aí ele acaba conseguindo convencer o cara nisso, porque se ele leva ela embora pro hospital, então ainda mantém a história de que ela tava doente, né? Mantém-se a história de que ele não sabia que ela era uma espiã e que tá tudo certo, ninguém sabe dos planos dele. Mas se ele faz alguma coisa, vai ficar óbvio pros outros caras e os caras vão matar ele, porque ao longo do filme eles já eliminaram um outro que fez merda. Vão matar ele também. E aí, a última cena do filme é o Devlin entra no carro junto com a Alicia pra levar ela pro hospital. E quando o Sebastian vai entrar junto, porque afinal de contas ele é o marido dela e ele vai pro hospital junto, porque isso faz parte da cena forjada ali, o Devlin tranca a porta e não deixa ele entrar. E aí ele vira e fala, mas se eu não for pro hospital com você, eles vão perceber que tem alguma coisa errada. Vai ficar óbvio que você tá resgatando ela e que eu, na verdade, fiz alguma coisa, né? E que ela não tá doente de verdade. E ele fala, o Devlin fala, esse é problema seu, não tem nada a ver com isso. E vai embora. E aí o filme termina com um desses outros aliados nazistas ali do Sebastian chamando ele, falando, a gente precisa conversar. Numa cena que, obviamente, indica que é tipo, já entendi o que aconteceu. Vem cá que você tá ferrado. E aí acaba o filme. Então, assim, eu achei esse final maravilhoso. O final pra mim é muito bom. Eu achei o filme bem fraco, mas o final pra mim é muito bom. E aí vamos pras curiosidades primeiro. Eu já tô falando que eu achei o filme fraco, mas vamos pras curiosidades primeiro. Eu vou deixar pra elaborar mais pra frente. O filme é produzido pelo David Selznick, e o Selznick tentou muito substituir o Cary Grant e colocar o Joseph Cotten no lugar dele. E o motivo principal disso é o seguinte: o filme foi feito logo depois que os Estados Unidos jogou as bombas atômicas no Japão. E como o filme tem essa trama do urânio, né, porque é a coisa que a bomba atômica usa e tal, o Selznick tinha certeza que o primeiro filme sobre armamento atômico que fosse lançado ia fazer muito sucesso. Ia ser o filme mais bem sucedido. E quando fosse um segundo filme, já não ia ter tanta graça. Só que o Cary Grant estava ocupado. Eles ia ficar 3 meses indisponível. Então só dali a 3 meses eles iam poder começar a filmar com o Cary Grant. E aí isso era um problema muito grande pra ele, porque ele queria, né? Porque precisava ser o primeiro filme sobre o assunto. Não podia ser o segundo já ia ter menos público. O primeiro filme ia dar muito certo. Mas no fim das contas, né? Ele não conseguiu fazer as coisas do jeito dele e ficou com o Cary Grant mesmo, o que acho que tudo bem no final das contas. Parece que na época não era uma coisa tão conhecimento geral a ideia do urânio ser usado pra fazer bomba atômica, né? As pessoas sabiam que a bomba atômica tinha sido usada e tinha acontecido, mas os detalhes de como que ela funciona não era uma coisa que as pessoas sabiam muito. Diz que o próprio Selznick teve dificuldade de entender isso no filme, né? A relação disso no filme. Aparentemente o Hitchcock depois disse que ele e o Ben Hatch, que é o roteirista, discutiram sobre urânio com um professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia pra ter informações pra fazer o filme, né? Pra fazer um negócio bem feito no filme. E aí parece que por causa dessa conversa, o FBI ficou seguindo eles durante vários meses. Porque, tipo, o que vocês estão perguntando sobre urânio por aí, sabe? Aparentemente foi um grande problema que aconteceu aí. E o FBI se envolveu pra descobrir o que estava acontecendo. Uma das cenas muito famosas desse filme, o filme tem uma sequência de 2 minutos e meio de beijo entre aí a personagem da Ingrid Bergman e o Cary Grant, que elas é uma sequência em que eles se beijam, mas o beijo é interrompido a cada 3 segundos. E o motivo é porque a censura da época, o código de censura da época tinha uma regra, que você só podia ter uma cena de beijo que durasse 3 segundos. Mais do que isso, era, sei lá, contra a moral e os bons costumes. Então, o Hitchcock criou uma cena longa, mas que são beijos interrompidos, cada um com 3 segundos. E eles ficam se beijando várias vezes, pra ao mesmo tempo fazer a cena longa, mas manter a regra dos 3 segundos. É uma bobagem, é meio que a impressão que eu tenho, porque é uma cena meio besta no filme, assim. Eu particularmente não gostei, eu achei que ficou esquisito, não ficou legal. Não parece nem um pouco natural, sabe? Mas parece que é uma cena meio criada só pra
pra afrontar. Ah, vocês têm essa regra? Então pera aí que eu vou fazer um negócio aqui só pra sacanear com a regra de vocês, sabe? Porque tudo bem, eu apoio essa afronta. O resultado em si eu não acho que ficou muito bom não, mas eu apoio essa afronta. O filme foi um grande sucesso de público e de crítica, e na ocasião, o Claude Rains foi indicado a melhor ator coadjuvante e o Ben Hatch foi indicado como melhor roteiro original. Nenhum dos dois ganhou. E aí tem um ponto que eu deixei por último porque eu quero comentar mais sobre. Aparentemente críticos, eu não sei se da época, mas críticos até modernos, falam que esse filme tem alguns dos efeitos de câmera, das takes de câmera mais eficientes. O Roger Ebert fala mais eficiente da obra do Hitchcock ou da obra de qualquer pessoa. E eu pessoalmente, na verdade, acho tudo muito na cara demais. E eu acho que é uma característica muito comum do cinema americano, que cinema de outros países não costuma fazer isso. E eu particularmente acho muito idiota. É uma coisa que o cinema americano faz até hoje, né, em níveis de variações diferentes. E obviamente quando eu digo cinema americano, eu estou generalizando, não é todo mundo que vai fazer. Vai ter bons diretores que vão fazer diferente, né? Mas num geral, assim, num apanhado geral das produções feitas ali, mesmo as grandes, e acho que em especial as populares, né? Independente do diretor, por melhor que o diretor seja, eu acho que os filmes que são muito populares, todos vão acabar caindo nisso. Tudo tem que ser muito óbvio, tudo tem que ser muito na cara, tudo tem que ser muito apontado pra você o tempo todo. E eu acho que esse filme faz muito isso, e aparentemente ele é muito elogiado por fazer isso, e eu pessoalmente acho isso muito feio, visualmente feio, sabe? Então, por exemplo, um ponto que eu acho que é mais ou menos isso, mas talvez não tanto. No começo, tem essa coisa dele esconder quem é o cara, que no final das contas é o Cary Grant, mas todo mundo que vai assistir o filme já sabia que o Cary Grant estava no elenco, que ele é o primeiro nome do elenco, então quando você tem um cara misterioso ali que você não tá mostrando quem é, fica meio óbvio que é ele, né? O jeito como esse cara é mostrado de costas o tempo todo é muito claramente intencional, de um jeito que pra mim parece forçado. De novo, opinião pessoal, eu sei que nem todo mundo vai concordar com isso, mas eu acho, pra mim parece muito forçado o jeito como ele não mostra o cara, ele tá sempre de costas. Não é com naturalidade, sabe? Parece pra mim que ele teve uma ideia e que, por mais competente que ele seja, e eu acho que ele é muito competente, já elogiei ele várias vezes aqui, o Hitchcock no caso, já elogiei ele várias vezes aqui, eu acho que ele não soube, ele e, sei lá, os responsáveis pela fotografia do filme, não sei quem teve essa ideia exatamente de como fazer, mas eu não acho que fez uma cena em que o cara que tá de costas parece natural na cena, parece forçado, sabe? E aí isso eu acho muito esquisito, eu não acho legal. E aí tem uma coisa que eles citam aqui sobre um negócio da chave. Tem um pedaço do filme que tem uma coisa que tá tendo uma festa na casa, na mansão lá onde a Alicia, né, já casada com o Sebastian, mora com ele, e o Devlin vai como convidado, e eles querem ir na adega, porque tem alguma coisa lá, eles não sabem o que tem lá dentro, e a chave fica só com o Sebastian. É a única porta que a Alicia nunca conseguiu abrir. E ela rouba a chave do Sebastian. Mas o filme precisa ficar toda hora mostrando essa chave, pra você entender exatamente o que tá acontecendo. E aí, por exemplo, a gente vê ela pegando a chave no quarto. E aí, quando a gente vai mostrar na festa e tal, não sei o que, e o Devlin meio que chega, dá um zoom na mão dela pra mostrar que a chave tá na mão dela. E aí, eles estão conversando e tal, ele vai, tipo, beijar a mão dela, cumprimentando, uma coisa assim. Ela passa a chave pra mão dele. E tem um grande close pra você ver a chave sendo passada. Aí depois ele chega no quarto e a chave não tá lá, e tem um close pra mostrar que o chaveiro tá lá, mas essa chave não tá lá. Pra aí depois, quando ela bota de volta a chave, tem um close pra mostrar que agora a chave tá lá. É uma repetição muito grande de uma coisa pra você não esquecer disso, sabe? Eles vão trocando chave de mão até que finalmente abrir a porta do negócio. É uma longa cena em que eles ficam mostrando a chave várias vezes pra gente não esquecer dela e lembrar que ela tá ali, sabe? E isso pra mim não é positivo. Isso pra mim é tratar o espectador como burro. É dizer que o espectador não tem, de novo, é uma opinião pessoal, mas é dizer que o espectador não tem, sei lá, capacidade cognitiva suficiente pra se lembrar disso na hora que isso for relevante. Até ser relevante ele já esqueceu, sabe? É um problema que eu vejo com frequência. Eu sei que é uma coisa que talvez se eu tivesse visto pela primeira vez nesse filme, eu até achasse legal. Mas porque eu já vi isso em muitos filmes, até muito mais recentes, inclusive filmes de diretores famosos. Um dia eu vou falar sobre isso aqui, porque eu acho que o principal filme que me vem à cabeça tá na lista, mas vai demorar muito, mais pra depois de 2000. É uma coisa que pessoalmente me irrita muito, esse tipo de construção de cena, sabe? E aí, quebrou demais esse filme pra mim. Então junta isso com o papo machistinha de tipo, eu dei essa missão pra ela, mas agora eu tô apaixonado por ela, então ela é uma puta, sabe? Muito idiota. Com o fato de serem 2 filmes seguidos sobre o mesmo assunto, inclusive no vídeo anterior, eu falei que eu ia deixar pra comentar nesse, né? Mas a gente acabou de ver o vídeo, pra quem estiver vendo na ordem aí. A gente acabou de fazer o vídeo sobre o Estranho, do Orson Welles,
Cells. Ambos os filmes aparentemente compartilham um produtor. Esse filme é do Selznick, mas o livro pelo menos me disse que os dois filmes são do Sam Spinell de algum jeito. O livro que disse, né? Eu não achei essa informação, mas também não confirmei. Ambos são sobre investigador, plano pra caçar nazista. E de novo, são filmes seguidos. E eu acho, e eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu acho que é algo que eu preciso reforçar, porque eu sinto que às vezes não fica claro, é que a gente pode ver um filme um dia e ter uma visão sobre ele, e ver um filme no outro dia e ter uma visão completamente diferente sobre ele. Eu tô vendo os filmes aqui muito com base na lista, com base num recorte, numa ordem, numa recomendação, né, da lista, numa ordem cronológica, e tudo isso influencia muito a minha opinião sobre um filme, né? E vai influenciar, e não adianta. Talvez, daqui a muitos anos, eu veja de novo esse filme com um outro raciocínio, pensando numa outra coisa, e essa outra vez eu tenho uma opinião completamente diferente. É perfeitamente possível. Nada do que eu tô falando aqui em vídeo nenhum é definitivo pra sempre, né? Eu tô falando sobre a minha experiência de ter visto esse filme agora, essa semana. Então, eu acho que é importante deixar isso claro, que tipo, quando eu critico um filme, eu critico o filme no contexto que eu tô vendo ele agora, não necessariamente pelo filme como um artigo isolado no universo, até porque eu acho que isso é impossível, né? A gente sempre vai ver o filme em um momento da nossa vida, ou por algum motivo, sabe? Se eu tivesse, tipo, sei lá, zapeando streaming e me desse não sei o que assistir, tipo, tô passando aí, nada parece muito interessante, vi o pôster desse filme, tá, vou ver. De repente eu teria achado o filme máximo, sabe? Isso, tô falando isso nesse, mas vale pra qualquer filme. De repente eu teria achado o filme ótimo. Só que dentro desse contexto de estar vendo os filmes da lista, de estar acompanhando os filmes na ordem, vendo ali uma evolução do cinema, do Hitchcock a gente já viu, sei lá quantos filmes aqui. Então vendo aí uma evolução da carreira dele também, com a ideia de que ele tá falando que todos esses filmes do Hitchcock são extremamente essenciais pra você ver antes de morrer. Lembrando que é um número limitado. Então são 1001 filmes pra ver antes de morrer. Não é tipo, todos esses filmes formam o cânone de filmes essenciais. Porque isso seria uma coisa sem limites. E numa coisa sem limites, você pode colocar tudo. É bom? Coloca. É muito diferente, né? É muito diferente. Então, só pra reforçar, que é muito dentro desse contexto. Às vezes não basta o filme ser bom, sabe? Não basta. Esse filme eu tenho essas reclamações que, de novo, são pessoais, porque é uma coisa que me irrita há muitos anos. Então não funcionou muito pra mim. E acho que no processo eu acabei já dando muito das minhas opiniões, né? Mas vamos dar uma olhada, ver o que o livro fala a respeito desse filme. Nossa, olha como o livro... Eu frequentemente falo, né? Eu acho que talvez faça um tempinho que eu não faço esse comentário, mas eu sei que eu já fiz várias vezes. Do quanto eu sinto que as pessoas que escreveram isso aqui não só não foram capazes de fazer uma mínima pesquisa antes de escrever, como não foram capazes de ver o filme de novo pra escrever isso aqui. O que me impressiona muito a falta de, sei lá, seriedade, profissionalismo. Eu acho que falta de profissionalismo é a coisa. Porque que quando ele vai falar a sinopse do filme, ele diz que o Devlin recruta Alicia Huberman para se infiltrar em um grupo de nazistas exilados na Argentina. Só que o filme se passa no Rio de Janeiro. O filme se passa inteirinho no Rio de Janeiro. Aonde que entrou a Argentina nessa história? Sabe? Quem escreveu isso aqui não viu o filme pra escrever isso aqui. Pode ter visto na vida. E aí não lembrava, porque dane-se, país de América do Sul, quem liga, né? Mas ele não vê o filme pra escrever isso aqui, porque não é possível. Enfim, vamos continuar. O livro ainda diz que o personagem do Claude Rains chega a mostrar um heroísmo bizarro no fim. Só consigo pensar que ele tá se referindo ao fato dele ajudar o Devlin a levá-la pro carro, pra levá-la no hospital. Só que assim, não é heroísmo. Ele faz isso porque senão ele morre. É parte do disfarce. Ele faz isso apenas em benefício próprio. Não tem nenhum heroísmo nisso, né? Ainda diz um negócio super exagerado, porque diz que o último rolo do filme é extremamente agonizante, com a mãe monstruosa, no caso a mãe do Sebastian, supervisionando o lento envenenamento de Alicia. E assim, eu não sei o quanto de tempo era um rolo. Eu acho que eu já vi essa informação em algumas vezes, mas eu não sei o quanto de tempo era um rolo, e eu não sei também a minutagem que as coisas acontecem no filme. Eu assisti o filme, mas não vou lembrar de exatamente em que ponto cada coisa começa a acontecer. Mas assim, não achei nada extremamente agonizante o final, mas aí pode ser eu. Mas é engraçado, porque eu também não acho que o livro defendeu muito o filme. A pessoa nem sabe como que é o filme, né? A pessoa que escreveu esse texto não sabe nem como que é o filme. Então fica difícil falar qualquer coisa, sabe? No fim, eu sei que eu critiquei muito aqui, e eu acho que a posição dele na lista pra mim é um grande problema. Porque, de novo, tem filme demais do Hitchcock na lista, cara. Por mais competente que seja, tem filme demais do Hitchcock na lista. Muito em excesso, muito em excesso. Não tem justificativa pra essa quantidade de filmes. Eu já falei aqui outras vezes que eu entendo ter mais de um. Eu sei que realmente é um diretor
muito conceituado, com uma quantidade razoável de filmes muito elogiados, muito famosos, muito emblemáticos, sei lá, sabe? Mas eles claramente vão além desses filmes. E eu não tô dizendo que esse filme não é famoso, não é essa a questão. Mas eu acho que, assim, você tem que impor um limite. Se você tem um limite, porque a lista tem um limite de 1001 filmes, você tem que impor limites ao longo da lista, né? E esse precisava ser um deles que eles não souberam fazer. Mas enfim, eu acho que é isso. Olha, eu me diverti assistindo. Eu sei que eu critiquei muito, mas eu me diverti assistindo. Eu acho que é um filme muito bem feito, muito competente. Assistir um filme que se passa no Brasil, por mais que não tenha nem sido filmado aqui. É interessante, né? Eu acho que é inevitável ser interessante, sabe? Essa coisa que meio que traz o filme pra casa, traz o filme pra gente, sabe? Tem várias cenas da praça ali onde fica o Teatro Municipal no Rio, no centro do Rio, por exemplo. Sabe? Coisas assim que eu acho que acaba tornando o filme mais interessante quando a gente assiste. Talvez, bom, eu cresci no Rio, mas talvez mesmo pra quem não seja do Rio, o fato de ser no Brasil e das pessoas estarem realmente falando em português e essa história acontecer aqui, é um misto, né? Por um lado, não é como se o Brasil tivesse bem representado no filme, nem o Rio de Janeiro tá bem representado no filme. Todo mundo é americano na história, praticamente, sabe? Os vilões são alemães e o resto é todo mundo americano. Tem, tipo, um brasileiro ali perdido. Não tem nenhum personagem relevante que seja brasileiro no filme. O filme é aqui porque sabe? Porque os Estados Unidos não queriam dizer que nazistas fugiram pra lá. Tem que ter fugido pra outros lugares. Então o filme tem que se passar em outros lugares. Então não é como se o Brasil tivesse bem representado, mas eu acho que acaba sendo legal ver o filme passando aqui. E eu acho que isso acaba fazendo ser mais interessante. Os atores são todos muito carismáticos, como eu falei lá no começo. Eu acho que são todo o elenco do filme é de pessoas que dá vontade de assistir, sabe? São boas de se assistir. E eu acho que isso ajuda muito. Eu tenho diversos problemas com o filme, mas eu ainda acho que foi um filme legal de se assistir, assim. Não é um filme ruim, não é um filme chato, nada disso. Eu não acho que é pra tanto, eu não acho que ele merecia estar na lista, por motivos que eu já falei aqui várias vezes, mas eu ainda acho que é um filme que eu recomendaria, assim, se alguém quiser assistir. É um filme legal, né? É um filme legal no geral, assim. Mas é isso. Acho que deu, acho que a gente vai ficar por aqui. Fala aí pra gente o que vocês acham a respeito. Já viu esse filme? Deixa seus comentários. Em breve nós estamos de volta. É isso, até a próxima. Valeu, até mais!